viajar de novo. Essa é uma viagem incrível que eu fiz algumas vezes e eram viagens a sedes campestres de uma associação de servidores públicos que os meus pais faziam parte, né? Na verdade, eram duas associações que tinham duas sedes campestres na mesma cidade, em Miguel Pereira, que fica a mais ou menos 1h20 do Rio, da capital. E é nas montanhas. E essa era uma viagem que era o primeiro tipo de viagem organizada com fins turísticos, né? A gente ficava no meio de hospedagem, tipo numa pousada, a gente pegava o ônibus na rodoviária, a gente tinha que arrumar mala, então tinha toda uma preparação que as outras viagens para casa da minha tia-avó, para casa do meu pai, a gente não precisava fazer, né? E era muito interessante porque a mamãe sempre incentivava a gente a ter a nossa mochilinha. Éramos 3 filhos, os vizinhos e alguns familiares até brincavam. Lá vai a Ana Maria com as 3 tartaruguinhas. Por quê? Porque, lógico que para passar uma semana lá em Miguel Pereira, ainda mais que quando era nas férias de inverno, as coisas não cabiam numa mochilinha. Mas as nossas coisas de criança, adolescente, mais importantes, a gente podia escolher, né? E aí a gente tinha que tomar cuidado, né, para escolher as coisas certas, porque a gente só ia ter aquilo para se divertir, né? Ou para comer, ou para o que fosse. Então já era um exercício de prática das escolhas mais conscientes, né? E sobretudo aquela questão de a gente escolher o que a gente é capaz de carregar, né? Bom, então eu, Laura e Miguel, a gente muitas vezes viajava com os nossos primos, o Fábio e a Aline. A mamãe levava todo mundo, às vezes o meu pai ia, às vezes o meu avô, a minha avó iam. E era uma aventura de ônibus, né? Aquela serra linda. E a gente tinha uma parada que era num vilarejo chamado Arcádia. E era um lugar bem rústico, que tinha aqueles dormentes de trem, e eu lembro que a minha mãe comprava um saco para cada um, eram uns 5 às vezes, de uma balinha chamada Pan. Eu lembro que a embalagem tinha o desenho de um pirata e era do tamanho de um comprimidinho, eram tipo 200, 150 gramas de balinha, e a gente ainda tinha metade da viagem para fazer. Isso tudo era estratégia para a gente ficar quietinho, né? Então, quando a gente chegava lá em Miguel Pereira, a gente pegava um táxi, ou tinha, eu não me lembro se tinha um transporte organizado pela associação, e a gente se acomodava no quarto da pousada, e aí a gente já ia correr atrás da área de lazer, piscina, salão de jogos, ping-pong. Eu lembro que na Espenha a gente tinha uns morros e a gente escorregava com folha de coqueiro, com a canoa também. A gente brincava de pique-esconde, enfim. Especialmente na Asa Rio, que era a sede campestre que a gente ia mais, tinha uma piscina enorme e um coreto. E nesse coreto era onde a gente, à noitinha, depois do jantar, a gente se reunia para contar a história. Aí, às vezes a gente fazia algumas fogueiras, não no coreto, mas próximo, né? E a gente se divertia muito. Frequentemente, na Asa Rio, que era onde a gente ia mais, que era esse lugar do coreto,
todo final de tarde ia um homem com um carro azul, que eu não me lembro se era uma Brasília ou uma variante, e ele abria a mala, tinham vários doces folheados, bomba de chocolate, bomba de creme, tudo que você possa imaginar. E diziam até que ele tinha trabalhado na Confeitaria Colombo, que é uma confeitaria famosa lá no Rio. E aí eu ficava assim, eu me acabava, adorava, né? Era um evento de Miguel Pereira. Quando a gente ia para Asa Rio, a gente já pensava nesse senhor, né? E foi a primeira percepção de um empreendedor, um cara visionário que aproveitava a oportunidade, sabia que numa colônia de férias tinham crianças e doces caminham lado a lado, e ele ia lá sempre. Outra memória que eu guardo eram dos passeios a cavalo, ou o pessoal da colônia de férias organizava e os cavalos eram trazidos até a pousada, e aí a gente fazia alguns passeios. Lógico que os cavalos todos eram mansos. Ou a gente ia para um lago chamado Javari, e aí a gente conseguia contornar o lago, que tinha patos, tinham gansos, tinham também aqueles pedalinhos, né, os cisnes. Em Miguel Pereira, curiosamente, a gente não tem quase registros fotográficos, né? E para contar a verdade, eu tenho uma foto com os meus 2 irmãos e eu a cavalo. Meu cavalo foi cortado e é a única foto que temos desse lugar. Mas é incrível como eu tenho memórias. Eu lembro do passeio de Maria Fumaça no trem azul, né, que era um passeio que ia para aquela região toda, né, que era também produtora de café. Imagina, o passeio de Maria Fumaça, né, que era um sistema que foi implantado no final do século XIX e foi reativado. Então a gente viajava no tempo, né? É engraçado que nesse momento eu estou viajando no tempo, no túnel do tempo. Agora, dentro de uma viagem, você também pode viajar no que aconteceu lá atrás, né? E uma outra memória marcante, também de guloseimas, era uma senhora bem fofinha, chamada Carmen, Dona Carmen. Ela fazia doces maravilhosos, doces em caldas, doces cristalizados. Eu lembro que sempre antes de voltar para a vida real, para casa, quando as férias estavam acabando, a gente ia lá na casa da Dona Carmen, e ela tinha uma cozinha que era aberta para visitantes, e tinham umas panelas de alumínio, pareciam que eram espelhadas, tinham dezenas de panelas, e cada vez que você abria uma panela tinha um doce de fruta diferente. É engraçado que ela usava as frutas, né, como chamariz, né, e não era, eu não lembro de ter chocolate ou doce de leite, não. Pode ser que agora tenha, eu sei que tem uma sucessora dos doces da Carmen, que provavelmente é a filha dela, ainda hoje, mas é incrível como eu lembro das bandejinhas de fruta cristalizadas dos doces da Dona Carmen. Mamãe, com a sua pedagogia incrível, inventou um jeito de manter 5 crianças, digamos assim, bem comportadas. Ela criou um prêmio chamado Prêmio de Bom Comportamento, onde a criança, o jovem que melhor se comportasse ao longo da semana iria receber um prêmio. Acreditem, eu nunca consegui ganhar esse prêmio.
Ó, a única vez que eu cheguei muito perto, olha como eu era anjinho, hein? Olha só! A única vez que eu cheguei muito perto, um dia antes, ou seja, no 6º dia, eu fiquei doente, eu tive febre. E mamãe sempre tinha aquele kit de sobrevivência e tinha aquele remédio vermelho chamado Tylenol. E eu nunca gostei de tomar remédios líquidos, ainda mais colorido, vermelho, cor de sangue. Eu fiz um escândalo. Eu lembro que o vovô tava com a gente. O vovô ficou preocupado por causa do escândalo que eu fiz. Ou seja, nesse prêmio de bom comportamento, eu perdi. Aliás, o meu primo, Fábio Piazzi, ele foi sempre o campeão. E olha que ele era o meu dupla dinâmica das artes, mas eu não sei como que ele conseguia. Mas enfim, acho que a concorrência era desleal e por isso ele mereceu esse prêmio. Enfim, grandes memórias de uma infância maravilhosa. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso exercício de viajar através das nossas memórias. A gente está aqui no mês de fevereiro, que é um mês de férias, e a gente ainda está nesse cenário de pandemia. E eu recomendo fortemente que você pratique esse exercício de se transportar através dos registros fotográficos ou simplesmente da sua memória ou dos sabores para momentos felizes da sua vida, né? E que muitas vezes a gente acaba deixando cair no esquecimento, mas que eles estão aí. Eu fiz um exercício, comecei a pedir ajuda para os meus irmãos, que eram os meus companheiros de viagem, os meus primos também, e é muito, muito gostosa essa sensação de revisitar esse passado tão rico de histórias, de vitalidade e de sabores, nesse caso aí de Miguel Pereira, né? Então, bora viajar de novo? Inscreva-se no canal se você estiver gostando, e se você achar que esse vídeo pode ser útil para algum familiar, para algum amigo, por favor, compartilhe. Vamos multiplicar as coisas boas que existem na vida, e uma delas é viajar e também relembrar, reavivar nossa memória através das viagens. Até logo! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!